aqui hoje com os diretores, doutor Hélio Magalhães e doutor Paulo Alecrim, e vamos dar início ao nosso primeiro podcast. Doutor Hélio, fala um pouquinho pra gente o que é o INPEB, o que nós fazemos. Bom, o INPEB é o Instituto de Perícia Brasil. Somos uma instituição privada especialistas em produções de provas em todas as áreas do conhecimento e atuamos tanto na realização de perícia judicial quanto na assistência técnica. O que é assistência técnica? É justamente a perícia particular que pode ser realizada por empresas, advogados, até mesmo para o acompanhamento do perito judicial nomeado dos magistrados. A coisa mais importante que a perícia traz também é aquela questão da clareza processual, ou seja, e da celeridade processual. O trabalho do perito é algo muito fundamental dentro do Código de Processo Civil. A responsabilidade do perito perante um processo enquanto ele nomeado é algo assim fundamental, porque com a análise que ele vai fazer nos autos e usando todo o arcabouço que ele teve de educação e voltado dentro da profissão dele, ele vai conseguir levar aos autos soluções e até aclaramento de problemas judiciais que às vezes se arrastam por anos, né? Nós sabemos que a gente já Exato. trabalhou em alguns processos que estavam se arrastando aqui na justiça no Amazonas há mais de É. 15 anos e trouxemos solução e clareza aos autos para o meritíssimo poder deferir. Olha, isso é muito bom. A profissão de perito, ela é algo assim gratificante. Fora isso, nós também trabalhamos muito, como ele pontuou, na assistência técnica. E quem são esses clientes da assistência técnica? São as empresas, são os nobres advogados, como a doutora Natasha, que está aqui. Eu acho importante que a gente comece a falar essas coisas para que quem almeja um dia ser perito saiba da importância da profissão de perito, da questão do posicionamento do perito no mercado, não é isso? Exato, e o Paulo falou algo muito interessante, algo que eu gosto muito é o quê? Sobre a celeridade processual, que após a produção de prova dentro de um processo, ela traz uma celeridade, um esclarecimento fantástico para os magistrados, para as partes, findarem o processo. Às vezes compondo um acordo, até mesmo encaminhando para uma decisão para o juiz, que nada mais é o perito judicial. O perito judicial é um auxiliar da justiça que vai esclarecer sobre fatos que é desconhecido dentro do processo. Um especialista ele pode ser de diversas áreas para estar atuando como perito E judicial. ele tem diferença do perito judicial para o perito criminal? Tem alguma diferença entre Tem, eles? tem, e assim, é muito interessante isso, porque se confunde muito. Quem é o perito judicial, quem é o perito criminal? O perito criminal é o perito oficial que adentra em cargo público através do concurso público. Já o perito judicial são profissionais que têm conhecimento profundo em determinada área, que prestam serviço ao judiciário. Para isso, há todo um trâmite de um cadastro, pré-requisitos para ser nomeado. Ele não tem vínculo direto com o tribunal, e sim naquele momento, naquele ato que o juiz nomeou ele para um processo específico. E esse cadastro, ele é único para o Brasil todo ou ele precisa fazer em cada estado um diferente? Bom, anteriormente, o perito, como eu e o Paulo, a gente fazia nossas andanças, nós teríamos que fazer o quê? A gente pegava a nossa carta de apresentação, nosso currículo e tinha que ir em cada vara para fazer o nosso cadastro. Então, com a atualização do Código de Processo Civil vigente, determinou que cada tribunal tenha o seu cadastro único. Então, aqui, a Justiça Estadual tem o seu cadastro único de peritos, a Justiça Federal tem o seu cadastro único e o TRT também. Então, isso para a gente facilitou muito a possibilidade de que estarmos atuando em outras comarcas, que não há esse impedimento. Então, isso aí, o Paulo, a gente Muito vem fazendo legal. muito essa andança, né? Olha Em uma São coisa, Paulo, olha Facilitou uma muito a coisa vida legal. de Vou pegar um vocês, né? gancho que o Hélio falou bastante. aqui, que eu acho que vai ficar muito esclarecedor. Quando a gente fala assim, auxiliares da justiça, talvez quem esteja nos assistindo não saiba que os auxiliares da justiça, inclusive, são os advogados também, Exato. são os tradutores e intérpretes. Olha, é muito importante você saber essa equivalência nesse patamar. Outra coisa que é legal também, que sei, mas eu acho bom, sempre dentro de um processo onde tem um perito nomeado, abre espaço para mais dois auxiliares que são peritos também, daquela área de conhecimento, para eles trabalharem. Olha,
Olha um mercado desse. Para cada processo, você tem 3 profissionais da mesma área, às vezes com o mesmo nível, colegas que se conhecem e que se respeitam. Então, é importante a questão da educação, da preparação do perito, sempre contínuo. Por exemplo, o Hélio tem acho que umas 4 pós-graduação. Eu estou indo fazendo a minha Nesse gancho de terceira. pós-graduação, para ser perito tem que ser pós-graduado ou você pode ter só o conhecimento naquela área? Vamos lá, o que é que fala o Código de Processo Civil em Especialista. relação. Ele diz que o profissional tem que ser especialista na área de conhecimento que o juiz necessita ou tenha notório conhecimento. Aí o que é que se entende por especialista? Graduado a nível de terceiro grau, com pós-graduação, ou que tenha conhecimento profundo em determinadas áreas. Costumo dar como exemplo, tem áreas que não têm a formação específica. Perito grafotécnico, perito documental, o especialista em acidente de trânsito, até o próprio corretor que realiza avaliações imobiliárias. São profissionais que não há uma graduação, mas têm conhecimento profundo e notório na área. Olha que legal essa questão do Doutora Natasha, é importante entender, e para quem está nos assistindo também, que o corretor de imóveis, ele tem sim uma especialidadezinha que ele faz dentro do próprio CRECI, que chama-se KINAI, que é o Cadastro Nacional do Avaliador de. Isso habilita ele perante o KINAI para fazer avaliações aonde essas avaliações são feitas mercadologicamente para clientes no mercado. Logicamente que isso habilita ele também, com esse KINAI, a fazer para justiça. É obrigatório ter o KNAI? Às vezes não, porque o que acontece? Lá no interior, né? Vamos pensar no Amazonas, que é um estado muito equidistante as coisas, né, Hélio? Você, às vezes, a gente já sofreu aí de As ficar pessoas de fora não sabem como é para chegar no interior daqui, né? Mas tem que ir de é, barco, não tem barco, estrada de entendeu? carro. Inclusive, olha, para vocês terem uma ideia, distâncias aqui, como Manaus e Tabatinga, você leva 8 dias de barco para poder Só para ir. só para ir. Só para ir. Então, assim, de carro aqui, eu com ele já passamos um perrengue da gente. Verdade, da gente sair daqui, ponte está interrompida, não sei o quê. Distâncias pequenas de 150 quilômetros, a gente tem que passar um dia para fazer. Exato. Né? Então, assim, é importante que as pessoas saibam que o juízo lá daquela comarca, ele vai trazer aquele profissional que tem a sensibilidade daquele assunto comercial do imóvel e que pode executar aquele trabalho. Até trazendo para a prática, como é que atua esse profissional, no caso, o avaliador de imóveis, dentro de um processo, há uma dúvida sobre quanto custa o metro quadrado de determinado imóvel para ir para um leilão, para ir para uma alienação, para uma venda, para o inventário. Então, o juiz não sabe metrificar esse metro quadrado. Então, ele precisa de um auxiliar, de um perito judicial especialista nessa área. Então, ele vai buscar dentro do banco de dados do Tribunal de Justiça, um especialista em transações imobiliárias, corretor, na qual vai poder esclarecer o metro quadrado da área do imóvel. E assim é igual com vários outros profissionais, o médico, o engenheiro, o contador, e dentro de um processo pode haver dúvidas dentro dessas áreas. A gente falou muito sobre a avaliação de imóveis, né? Mas eu tenho certeza que as pessoas têm muita dúvida sobre o que é cada tipo de perícia, porque o cidadão leigo não sabe o que é uma perícia grafotécnica. Eu mesmo, antes de entrar aqui, não sabia o que era. Então explica pra gente um pouquinho o que é isso, Hélio. Legal, eu e o Paulo a gente costuma a explicar muito em relação a isso, de que forma? Inicialmente fazendo a diferença da perícia grafotécnica e da grafologia, confunde-se muito, então a gente até costuma encontrar quesitos, perguntas dentro do processo sobre grafologia. A gente costuma logo esclarecer que a grafologia é o estudo da personalidade da pessoa através da escrita. A grafotécnica, a grafotecnia, é a perícia que trata da identificação de autoria de escritas, de determinadas assinaturas, textos, há técnicas que aplicamos e conseguimos determinar se partiu do punho de determinada pessoa ou não, para chegar justamente a uma conclusão, se a assinatura é verdadeira ou falsa. Isso vem ocorrendo muito em empréstimos consignados de aposentados, de funcionários públicos e contratos diversos. Tem vários casos, né, Paulo? Principalmente financeiros, até mesmo dentro de vendas de imóveis. Olha, um negócio interessante sobre a grafotecnia é que a gente consegue, realmente, com as técnicas que nós aprendemos dentro da nossa especialidade, na pós-graduação,
documental, porque elas são conhecimentos que andam juntos, Exato. A entendeu? perícia documental é a mãe da perícia grafotécnica. Então Ela é uma sub-área. elas andam junto. E olha, é muito legal quando você pega alguns trabalhos que você consegue ajudar um trabalhador, falsificar lá um lançamento caligráfico dele, quando você consegue aclarar ali uma herança porque um neto foi, isso tudo em trabalhos que a gente já fez aqui, não vou citar Exato. nomes, em número de processos. Que o neto foi e Falsificou. falsificou a assinatura do avô, E tem entendeu? casos engraçados que a gente costuma ouvir, né, Paulo? Não, o neto, ele trabalhava com o avô e ele costumava assinar cheque, documentos. É normal quando a pessoa tem mais idade, É. para não ir no banco, não, meu netinho faça, né? Aí, às vezes, Então, tem até conhecimento, tinha conhecimento de coisas que na família não tinha, né? mas é uma assinatura falsa. É uma assinatura, com um lançamento caligráfico que não colide. Aí vamos falar assim, a pessoa já faleceu, consegue identificar isso, porque nós, como ser humano, nós, através da escrita, desde os primórdios, eu vou fazer remotamente, que nós aprendemos, velho, né? Exato. Entendeu? Desde os primórdios, nós marcávamos nas cavernas fotos, deixávamos traços, hieroglifos. Então, lógico que ao longo da vida de um ser humano, ele deixa na sua passagem de existência neste mundo várias coisas que são coletadas pela gente. Por exemplo, quando você assina o seu diploma, quando você vai no banco e faz uma assinatura lá no cartão de assinatura, quando você idem faz isso num cartório, e a necessidade disso num RG, que ficam lá várias assinaturas, inclusive a coletas de Papiloscópicas. papiloscópia. Quando você tem coisas que ao longo da vida da pessoa, às vezes, incrível que pareça, mas é verdade, né, Hélio? Até receita de bolo nós já usamos. A Já papiloscópica, ela é usamos a da digital, né? Exatamente. digital. Das pápulas, dos sucos, né? das digitais. Das aqui. digitais que não tem somente nas pontas do dedo, mas sim na palma da mão inteira e nos pés. Nos pés. O nosso curso que a gente tem disponível fala muito sobre isso, né? Sobre a perícia grafotécnica, sobre a documental, a diferença entre elas. Exato. Quem quiser saber mais sobre, pode estar entrando no nosso site, se interessando, entrando no link. Aí as pessoas podem perguntar assim, olha, mas esse negócio de digital hoje, quase tudo é facial, quase tudo hoje a gente faz as autorizações, existe um DocSide para você fazer assinaturas eletrônicas digitais. Eu tenho como sentimento que jamais irá ser substituído como nós lançamos a nossa assinatura numa folha de papel, entendeu? O lançamento caligráfico não vai ser substituído. E outra coisa, Já exi- esse risco que É a nós maior, corremos, maior segurança é a sua assinatura, assinatura. esse risco do Então, documento vocês digital, aconselham evitar assinar documento digitalmente, se quando não puder. tiver token. Olha, isso É. surgiu aqui na pandemia. O DocSign é uma coisa fantástica, entendeu? Porque isso dá uma celeridade. Por exemplo, esta semana mesmo assinei um documento da U, né, para licenciamento de um veículo eu, no DocSide e já seguiu o Detran. Cara, então assim, são coisas que vieram como um avanço. O que eu facilitar, digo né? assim, Mas muito cuidado, né? Ele quando recebe. abre uma brecha muito grande para falsificar. Quem já assinou esse tipo de documento, você recebe no seu e-mail, você vai dando confirmação. O que é que garante que não podem criar um e-mail parecido com o meu e forjar uma assinatura? Até mesmo você perguntou, vocês sugerem evitar quando não houver certificado digital. É muito mais difícil você falsificar quando há um certificado digital. Contudo, Por isso que é pode ser falsificado. Agora, uma assinatura, você lançar a sua escrita em um determinado papel, nós conseguimos identificar a qualquer tempo quando ela escreveu. Porque é algo que é interessante na escrita. Ela permanece, os hábitos gráficos, por mais que você possa mudar algum estilo na sua escrita, fica hábitos gráficos que até mesmo o escritor desconhece. E ela pode evoluir e involuir. Exatamente. Né? Mas essas Explica características, isso aí. essas características dos hábitos gráficos, elas são imutáveis. Vai Porque estar está tudo no nosso curso, né? tá tudo No no nosso curso. Eu acabo dando uma aula quando falo. A questão da Para vocês evolução. saberem mais, tem que da clicar no link evolução. que vai estar aqui embaixo e entrar no nosso curso. Essa questão da evolução e da involução é como eu falei, são os vestígios que ao longo da nossa vida nós vamos deixando. Lógico que eu, quando tinha 18 anos de idade,
a minha rúbrica, o meu lançamento caligráfico, que inclusive eu fiz uma homenagem à minha irmã, que ela tem um S lá, eu fiz uma homenagem a ela, que eu só tenho uma irmã. Mas eu quero dizer que se você for retroagir a minha identidade dos meus 18 anos, e a minha rúbrica hoje é outra. Pega um irmão meu, o Zezinho, que tem 80 anos, e ele escreve. Pessoa de 80 anos tem aquelas letras bonitas, então ele escreve José, né, Alecrim. E hoje o lançamento dele é trêmulo, porque ele está sofrendo de Parkinson. Então, tudo isso nós identificamos. E Exatamente. a gente faz nos relatórios nossos. Então, é muito legal isso. É uma profissão que quando você adquire o conhecimento, ela é Tem fantástica. as fases da escrita, tem a de aprendizagem, a escolar, a transitória, e ela pode modificar por diversas situações. A doença é uma. Com- Mesmo com tanta modificação visual, você consegue ver hábitos gráficos. Quando não está Porque os dentro hábitos, dos os hábitos hábitos, perpetuam. é exato. O que pode ser um hábito gráfico? Os momentos gráficos, os momentos que a caneta levanta do suporte do papel, volta a tocar, tudo isso são momentos gráficos que Ei, vamos deixar. Vocês estão Vamos, falando de eu vamos já dar aula disse. aqui. eu queria falar uma curiosidade muito Vamos dar um grande sobre spoiler aqui. perícia, porque há uma dúvida grande. Eu amo falar sobre perícia, principalmente perícia grafotécnica. Quando eu e o Paulo estávamos nos especializando, assim, a nossa maior ansiedade era fazer os módulos de perícia grafotécnica e perícia documental, que hoje eu considero como se fosse uma nova formação dentro da minha grade curricular. Mas vamos lá para a curiosidade. Há muita dúvida. Posso fazer perícia grafotécnica em documentos digitalizados ou cópias? Sim, pode. A própria doutrina permite que possa ser realizada, desde que tenha Catalogando a marcação de características, stretch. não, desde que tenha características mínimas para visualizar a escrita, que seja uma cópia de boa qualidade. Que é a Exato. qualificação do stretch. Quantas vezes foi reproduzida? Aí não, E basta ter qualidade. Tu tá confundindo com teste crashes. Então, test scratch, isso. tu Bom, não vai- ó, algo que o Paulo comentou aqui legal dos testes dos cache trashes no Cache inglês trash, é terrível. Que é o quê? As marcas de sujidade, que justamente é o que nós damos no nosso curso para você identificar qual é a geração de cópia E do documento. já Porque, existe assim, atualmente algum tipo de perícia que possa ser feito nesses documentos assinados digitalmente? Ou ainda não? Sim. sim. Já tem, inclusive, as especializações. Estou me especializando em uma pós que é somente de documentos digitais. Tá, nós falamos sobre a grafotécnica, sobre o documental, sobre a avaliação de imóveis. Outra perícia que acontece muito no dia a dia é o assistente de trânsito, que é o nosso queridinho aqui no Nossa, Instituto. eu particularmente gosto muito, porque quando eu fazia a especialização, eu falei, essa área eu não vou trabalhar. Só começou a surgir demandas. A gente está dirigindo, né, Paulo? Pô, bateu um carro, o que é que a gente faz? Puxa o cartão do carro. Pega o cartãozinho, ficou vazio aqui, porque eu abasteci ali na recepção. Mas a gente puxa o cartãozinho e entrega, porque hoje em dia é uma grande problemática a questão da engenharia de trânsito, a quantidade de veículos nas ruas, e acaba ocasionando o quê? Acidentes por E uma culpa coisa importante entender diversas. que quando hoje não existe um acidente com vítima, não vem mais a perícia ali para aclarar aquilo ali. É muito difícil devido hoje Manaus e os grandes centros brasileiros eles são muito, muito, muito congestionados com veículos. Então, para deslocar um veículo para fazer isso, é importante então fazer o quê? Nós aqui no Instituto estamos preparando um projeto muito legal, fantástico, Vamos ter um podcast falar só sobre isso. só sobre isso, que vai ajudar a população, porque eu acho que uma das funções nossas não é só a remuneração em si, ela é excelente. Mas nós temos que prestar um serviço social para não deixar as pessoas debaixo do sol quente, debaixo de chuva, discutindo, se enervando. Às vezes, Semana isso leva passada eu vi a via questão de fato. da intolerância. Nós já vimos via de fato. Na Elton rua, Hélio, pessoas discutindo, brigando por de causa forma desnecessária. Olha, por causa de uma batidinha que talvez vai dar ali 500, 800 reais. Entendeu? E as coisas são bens materiais. A coisa mais importante é a vida. Uma coisa importante para falar sobre esse trabalho maravilhoso que faz, que o Hélio é o maior especialista que eu considero até hoje assim dentro desse campo.
O Hélio que não queria fazer, ele se tornou um dos maiores especialistas. Eu vou dizer o que que é. Olha, quando a coisa é só material, tá tudo vítimas fatais. Quando você vê, fez um jovem por algum problema, pegou, isso pode acontecer com qualquer família, pegou o carro do avô, do pai ali escondido e saiu e veio a atropelar alguém numa faixa de trânsito e de repente você se assusta com as velocidades que são colocadas, ou então um jovem que está na madrugada retornando da casa da namorada para a sua casa, já maior de idade, e que sofreu uma colisão no carro dele, que a culpabilidade ainda teria que ser apurada, se seria dele ou não, entendeu? Então, assim, e que provocou vários acidentes com outros carros, que você vê a quilometragem que colocam, às vezes, um laudo, 200 e poucos km por hora, Esse é um caso específico que a gente trabalhou, entendeu? onde houve um erro de cálculo Um erro de cálculo terrível e elevou muito a velocidade desse por causa carro. de um arrasto que houve, Exato, porque entendeu? houve dificuldade de determinar qual era a marca pneumática que estava na pista. Era uma marca de arrasto e não do freio. Olha, Então, logicamente, Hélio, que isso envolve vidas humanas, tem valor. e Ninguém é muito consegue difícil quando valorizar. há vítimas, A né? gente fica. A gente Uma vez eu trabalha. quase fui atropelado, eu também, fazendo de noite a simulação de um coisa. E a gente viu que a via pública tinha culpabilidade também. A engenharia entendeu? de trânsito ali estava totalmente inadequada, a faixa de pedestre. A placa escondida, Não, entendeu? depois de uma curva não tinha como Não tem os como. veículos O ônibus quase atropela a gente. Entendeu? Nós temos uma Pegando filmagem todo disso. cuidado. Sim, e outra coisa importante, essa questão da vida humana, não é que a gente vai defender alguém, mas você precisa entender os dois lados e trazer a verdade do fato para que as coisas sejam aclaradas. Então, eu acho muito importante o trabalho de dignidade para ambos os lados. Até Pegando um gancho nisso que vocês estão falando, eu queria falar um pouco sobre a importância da perícia prévia. Eu acho que é um assunto, assim, Nossa. fundamental para nós tratarmos, que é os advogados se atentarem e ter essa mudança de cultura, porque hoje em dia eles não conseguem entender o quanto pode ser válido num processo a gente entrar já com uma prova material daquilo. Eu acho eu fantástico. posso falar Eu já sobre ia isso? falar. Eu Porque falo, ou o Paulo eu fala. vou A falar. gente gosta Eu muito. vou falar isso porque eu estou fazendo uma pós-graduação eu também sou formado bacharel em Direito e estou fazendo uma pós-graduação no CPC e o Código Civil. E a aula passada... Direito Civil e Processo Civil. Processo Civil. A aula passada nossa foi fantástica. Foi com um juiz lá de Goiânia, do TRT. E olha, o que ele mais bateu, que ele disse assim, o que eu peço para minhas turmas é que vocês evoluam no processo. Entendeu? Porque alguém que é advogado, ele está falando de Código de Processo Civil dentro do direito do trabalho. Olha, por analogia, o Código do Trabalho, o processo de trabalho traz o Código Civil, né? Lógico que eu não estou falando aqui de prazos, de nada, que propriamente está lá na CLT. O que eu estou falando são de teses que os juízes hoje aceitam com maior tranquilidade. Essa prova, a prova antecipada no direito do trabalho e no processo civil, você, às vezes, em vez de você levar uma ação principal Ela dá uma celeridade. com valores Isso enormes. cabe muito para acidente de trânsito, né? Sim, também. Exatamente. Com valores absurdos de valores, você entra somente para constituir o seu direito material. Olha, presta atenção no que nós estamos falando. Se nós entendemos que o Código de Processo Civil tem a petição inicial, tem logo depois citação, não sei o que, até o juiz entender contestação, que é a questão do livro de direito de defesa e tudo, e na sequência você vai ter uma coisa que é importante, que é a questão de provas no Código de Processo Civil. Você trouxe todo esse rito para cá, para o início da ação, materializa aquilo, quando você entra com a ação principal, você praticamente vai fazer o quê? O juiz vai só se convencer que já existe uma decisão judicial, não há necessidade mais de trazer perito, porque já foi realizado isso antes. Vai discutir o quê? Somente as partes contrarrazoar e ele vai decidir. Olha a celeridade disso. Muito grande. É muito bom. Hoje nós temos uma ação específica que é a de produção de prova antecipada.
justamente para verificar se a pessoa tem direito a determinado pedido ou não. Então, isso aí gera o quê? Quais são os efeitos Sem para isso? onerar custos. Onera custos, porque se ela não tiver direito, ela não vai pagar as custas processuais caso ela peça uma perícia dentro de um pedido principal. Outra forma que a perícia antecipada ajuda muito é justamente nisso. Então, às vezes, um pedido de tutela com evidência, que é você pedir antecipação de um direito, já evidenciando com uma prova antecipada, o juiz se sentindo seguro com essa prova antecipada, ele de cara ele já pode dar os efeitos dessa tutela. E como o Paulo falou, uma prova antecipada feita unilateralmente por uma das partes faz com que o juiz já verifique a necessidade dessa prova. Se ele se convencer, ótimo. Agora, para até dar direito de não causar cerceamento de defesa para uma das partes, ele vai nomear o seu perito de segurança para validar, certificar que aquela prova antecipada ela foi feita de forma correta. Isso Então é é muito muito, muito importante. interessante. Eu sou advogada recém-formada, né? Na faculdade eu nunca ouvi falar sobre isso. É uma ferramenta fantástica para o sucesso de Quando- diversas Todo mundo, ações. todo mundo sabe Quando quanto a um gente- processo é demorado, né? E conseguir Exato. agilizar isso é Quando a fantástico gente para o advogado, para conversava as no partes, fórum, até para doutora o próprio Natasha, juiz. quando a gente conversava no fórum com colegas advogados aí, né? Aí a gente explicava isso para eles, eles ficavam olhando para a gente assim, ô doutor. Não. Inclusive, nós conquistamos muito clientes assim, não foi, Hélio? Uma mudança de Entendeu? cultura De que tivemos que cultura trabalhar Ó, aqui. porque quando nós começamos a trabalhar, nós trabalhávamos no Código do Processo Civil anterior. Só que nós fizemos uma especialização em Hélio, lá no IPOG, se eu não me engano, para atualizarmos sobre o Código do Processo Civil. Lembra que nós fizemos assim, o antes, como estava, como ficou, como estava, como ficou. E foi aí que a gente, sentado junto, analisando, porra, isso aqui tem mercado, isso aqui tem mercado. Aí que eu falo, que o Hélio tem, que a gente tem aqui também, essa questão do empreendedorismo. É você olhar para uma coisa Fundamental para o fria, nosso trabalho. fria que está na legislação e dizer como eu vou empregar isso, aonde eu vou atuar com isso e de que forma eu vou monetizar isso. É uma Muito grande bom. dificuldade de diversos profissionais que podem ser peritos e têm especialização em perícia é justamente essa parte dos procedimentos do perito, junto com a legislação e o trâmite normal, como é que ele vai se cadastrar, quais são as petições que ele precisa utilizar, a questão de prazo. Falando nisso, vamos falar um pouco sobre os nossos cursos que a gente tem disponível, que o link vai estar aqui embaixo para todo mundo acessar. E falar quais são as áreas, o que cada um trata, para eles poderem entender melhor. Perfeito, Natasha. Nós temos 3 cursos que são sensacionais. O principal é o PJP, que é o Prática Jurídica Pericial, que vem justamente auxiliar todo profissional que queira entrar na área de perícia ou até mesmo os profissionais que já estão na área, que precisam aprender novas técnicas para ter grande sucesso, assim como eu e o Paulo temos, todos os nossos peritos, o instituto, onde você vai aprender sobre o cadastro do perito, sobre as petições, o trâmite processual, sobre o seu marketing pessoal e até mesmo sobre empreendedorismo. Outro que também você não pode deixar de fazer é o perícia documental, onde você vai conhecer todos os sistemas de segurança de um documento, identificar se houve algum tipo de fraude, modificação no documento e o queridinho de todos, a perícia grafotécnica, onde você vai aprender assim na prática todos esses cursos de uma forma fantástica. O perícia grafotécnica você vai identificar se determinada assinatura é verdadeira ou falsa. Eu vou até passar agora aqui para o Paulo, porque se eu for falar sobre os cursos, eu fico assim apaixonado. Eu já fico Tá. pensando o seguinte, nesse PJP nós tivemos uma equipe trabalhando, olha, foi algo assim fantástico, nós De primeira linha. demandamos um tempo aqui enorme, e eu lembro que é o seguinte, tem a doutora Camila, que é a advogada civilista, que trabalha com a gente aqui, que é a esposa do Hélio, tem a minha esposa, que é a doutora Graziella, que nos ajudou bastante também. Inclusive, toda essa questão da área de peticionamento foi elaborada e as aulas foram feitas por ela. Por duas advogadas Duas super duas competentes. advogadas, inclusive, uma é mestranda e fazendo doutorado, e a outra com 2 pós-graduações. Mestre e doutorando. Mestre e doutoranda. Então, quer dizer, às vezes as pessoas falam assim, você gosta muito de dizer o que vocês fazem em termos de estudo. Eu quero pontuar que realmente é pelo estudo, é pelo aprimoramento. Olha, são cursos como PJP, como Grafotécnico, como tal, que você vai alavancar a sua profissão. Por quê? Porque vai te dar
um grade que você está aqui, você vai sair desses cursos aqui. Ah, como é que eu vou fazer? Por que que eu não estou hoje monetizando a minha profissão como eu queria? A gente dá o passo a passo dessa parte comercial todinha. Inclusive, nós temos como você propor os seus honorários com cálculos, numa planilha do Excel, tudo muito bonitinho para você. Então, eu acho fantástico o trabalho que a gente realiza, Hélio, porque é um trabalho que ajuda colegas a saírem do ostracismo e vir realmente para o mercado de trabalho. E nós não temos medo que colegas e alunos se transformem em peritos. Inclusive, é um orgulho nosso. Exato, é Nós muito bom. trabalhamos com vários colegas que nós formamos. Eu sugiro muito que quem queira saber mais sobre o assunto, entre no site, lá vai ter tudo explicadinho, mas também vai ter um telefone, caso vocês queiram tirar dúvidas, que vai ter uma pessoa da nossa equipe que vai te atender, vai te explicar melhor, vai tirar suas dúvidas sobre valores, sobre forma de pagamento, sobre o que está incluso. Eu gostaria de falar que esse é só o primeiro episódio de muitos que vão vir por aí. Queria que vocês colocassem aqui nos comentários quais temas vocês gostariam que a gente falasse sobre. Acredito que o próximo será sobre acidente de trânsito, que é um tema que está muito em alta. Nós temos um projeto muito legal vindo por aí, que a gente vai tratar aqui, vai explicar para vocês como vai funcionar. Não é isso, Hélio? Exatamente. Inclusive, tem diversos alunos que querem que a gente formule o nosso curso de acidente de trânsito e estaremos falando muito mais no nosso próximo podcast, E certo? também o curso de avaliação de imóveis. São os 2 próximos cursos que nós estamos preparando as emendas para que eles venham para a nossa grade de cursos. Vamos ter um podcast para falar sobre cada uma dessas áreas, para quem se interessar. Então, mais um gancho. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, de curtir o nosso vídeo, de colocar quais temas vocês gostariam que a gente falasse aqui sobre, tá? Obrigado. Obrigada. Até a próxima.